Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer nesse formato que eu fico aqui pequenininha, no cantinho, e vocês vão acompanhando os slides, ok? Essa aula se chama Apropriação, Modos de Transitar pelo Excesso. Ela é baseada num texto que já está aí no link do portal para vocês lerem também, do Ronaldo Entler, que começa um pouco com esse incômodo da produção excessiva de fotografias pós-revolução digital, né? E a gente percebe isso, né? A fotografia antes ela falava de um passado, né? De coisas que tinham acontecido e que a gente só ia ver depois quando revelasse o filme. E hoje a fotografia ela tem uma relação muito mais forte com o presente, com compartilhar o que está acontecendo agora, nesse instante, nesse minuto. Só que isso também gera uma produção excessiva de coisas desimportantes, porque aquilo só é importante naquele segundo, naquele instante. E depois você tem uma sobrecarga, né, de HDs externos e nuvem e sei lá para onde isso vai, o fluxo todo do Instagram, que as fotos vão se perdendo nesse fluxo e a gente nunca mais olha para elas, né? Então, o que fazer com esse excedente, né? Com essa produção excessiva que a gente tem na fotografia hoje? E aí, o Ronaldo Entler escreveu esse texto para mostrar alguns trabalhos que tratam de fazer um uso, né, de encontrar uma forma de organizar toda essa produção excessiva que a gente tem na fotografia hoje. Então, os trabalhos que eu vou mostrar hoje são especificamente da fotografia, mas a apropriação ela não se resume à fotografia. A gente já falou bastante que os processos criativos eles não saem do nada, que as pessoas produzem a partir de coisas que já existem, né? E a gente vai perceber essa cultura remix. Quem falou desse termo não fui eu, foi o Nicolas Bourriot, que é um crítico de arte francês. Ele escreveu um livro que se chama Pós-Produção. Eu vou deixar um capítulo para vocês lerem, vou deixar o PDF completo, eu acho. Enfim, eu vou deixar para vocês lerem as primeiras páginas desse livro, que é muito sobre os processos artísticos na pós-modernidade se construírem como uma espécie de DJ, assim, que ao invés dele compor, ele usa músicas que já existem e faz uma remixagem, e esses excesso de citações, né? Enfim, hoje se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, assim, Porta dos Fundos, eu não sei se vocês assistem, eu acredito que sim. Quase sempre é uma paródia de alguma outra referência na cultura que já está lá, né? Para que essa cultura do remix seja possível, a gente precisa ter uma cultura vigente muito estabelecida, né? Para que eu dialogue a partir dessas citações com algo que as pessoas já tenham visto antes e reconheçam. Elas precisam reconhecer essa referência, senão não faz nenhum sentido. E é a partir dessas referências que esses processos criativos se constroem. Mas vamos falar um pouquinho especificamente da apropriação hoje na fotografia, para daí pensar esses processos criativos em desdobramentos para outras áreas. Beleza? Então, primeiramente, o que é apropriação e, nesse caso, quem é o autor da obra? Apropriação é literalmente a palavra, né? Apropriar-me de um material que já existe, já está pronto e deslocar para outro lugar. Então, por exemplo, eu poderia pegar fotografias de jornal e apresentá-las num circuito de arte, num museu. Isso altera, o deslocamento de espaço
altera a forma como eu olho para aquilo e a construção crítica que eu vou produzir a partir desse deslocamento. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu fiz em 2013, que se chamava Locação. Nesse trabalho, eu me apropriei de fotografias de sites de imóveis na internet, que estavam para alugar. Naquela época eu estava procurando apartamento para alugar e comecei a me deparar com essas fotografias e comecei a perceber nessas fotografias que na época ainda eram bem tosquinhas assim, de apartamento para alugar, que tinha muitos vestígios assim dos antigos moradores e que dava para a gente tentar imaginar, às vezes um móvel que ficou para trás, uma mancha. Estamos gravando? Estamos gravando. Tivemos uma queda acho, na internet. Deixa eu dividir a tela de novo com vocês. Vamos lá. Então, nesse trabalho que se chamava Locação, eu me apropriava dessas fotografias que eu tirei de sites da internet e refiz uma planta de apartamento imaginária a partir de fotos que eu fui roubando aqui e ali. Então, eu peguei um quarto de um lugar, a sala de outro, e a garagem de outro, a cozinha de outro, nananã, e fui montando uma planta imaginária de um apartamento, tentando que as pessoas adivinhassem quem morava ali, né? Que idade essas pessoas tinham, se tinha filhos, se não tinha, se tinha cachorro, se não tinha, porque pelos vestígios, pelos indícios, como se fosse uma coisa de polícia, assim, dava para imaginar as pessoas que moravam ali. Eu fiz as fotos? Não, eu não fiz as fotos. Eu me apropriei das fotos sem pedir? Sim, eu me apropriei das fotos sem pedir. Eu não liguei para cada imobiliária pedindo, olha, o direito de uso da imagem. Não. Mas em nenhum momento eu disse que aquelas fotos eram de minha autoria. Ou seja, eu assumi o roubo. Eu assumi que eu peguei aquilo de outro lugar. Então, não é diferente de, por exemplo, você está escrevendo um texto acadêmico e você fazer uma citação, desde que você cite o autor, não é plágio. Então, na apropriação, desde que você assuma que aquilo tem uma outra origem e que aquela fotografia não é sua, então, em tese, ao menos, não seria uso indevido da imagem, a menos que, claro, eu ganhasse dinheiro com isso e aí talvez o autor daquelas imagens da internet fosse reivindicar, mas em geral isso não acontece, é bem tranquilo, desde que você respeite a origem daquele material e deixe bem claro que aquele material tem uma outra origem. Nesse caso, quem é o autor da obra? O autor da obra é quem teve a ideia, né? Quem fez esse processo de apropriar-se e deslocar do sentido original. Para ficar mais claro, eu vou mostrar alguns trabalhos que surgiram principalmente no final do século XX e começo do século XXI. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Um dos primeiros trabalhos que surgiu a partir do processo de apropriação foi esse trabalho que se chama After Walker Evans. Esse trabalho parte das fotografias do Walker Evans, que é um fotógrafo do começo do século XX, da década de 30, que fez fotografias bem famosas assim da Grande Depressão na zona rural dos Estados Unidos, como essa que vocês estão vendo aí. Anos depois, uma fotógrafa que se chama Sherry Levine resolveu que ela ia fotografar as páginas do livro do Walker Evans com a câmera dela, colocou lá um rolinho de filme e tirou foto das fotos. E fez uma exposição com as fotos das fotos que ela tirou
E o nome dessa exposição era After Walker Evans. O que ela está discutindo aqui? Ela está discutindo as nossas heranças culturais, ou por que a gente repete na fotografia documental, principalmente, essa mesma estética. Pegue as fotos do Sebastião Salgado e coloque do lado das fotos do Walker Evans e você vai ver as mesmas pessoas pobrezinhas com aquela cara de não sei por que você está me fotografando, né? Que importância eu tenho? E o fotógrafo, né, ganhando muitos aplausos, né, por fotografar pessoas miseráveis. Então, a Sherry Levin desloca essa discussão, esse pensamento, né, de por que a gente continua repetindo as mesmas imagens quando ela efetivamente repete a mesma imagem, né? Então, é um trabalho muito crítico, ao mesmo tempo muito ácido, quando ela faz essa provocação. Se vocês quiserem entrar para ver e saber mais sobre esse trabalho, eu deixei o link aqui. Então vocês vão lá, vão entrar no After Walker Evans, daí tem as imagens são as mesmas célebres imagens do Walker Evans. E depois o mais engraçado é que aconteceu After Sherry Levin, que daí são pessoas que fotografaram o trabalho da Sherry Levin e daí foram fazendo uma espécie de caminho infinito de apropriação da apropriação da apropriação. E daí tem alguns textos que discutem a ideia do trabalho, né? Quais são as propostas, enfim, textos críticos. Está em inglês, mas para quem tiver interesse, tá aí. Então vamos para a próxima. Quantidade versus qualidade é uma das questões que o Ronaldo Entler discute no texto sobre apropriação, é que ao mesmo tempo que a gente produz uma quantidade muito maior de fotografias hoje, a qualidade, apesar de tecnicamente elas serem boas, não tem o mesmo significado para nós, né? O que era uma fotografia boa quando você só tinha 36 poses num rolo de filme que você revelava uma vez por ano, né? A fotografia boa era praticamente qualquer uma que sobrasse inteira, né? Que não tivesse cortado a cabeça de ninguém, era uma fotografia boa. E hoje a gente deleta 90% das fotos porque a gente precisa daquela que fique perfeita, né? Aquela que eu tô com a cara assim, né? E faço várias, né? Aí eu escolho o que, né, eu tô melhor. Então, em termos de qualidade técnica, sim, mas em termos de significado, de importância, que importância essas fotos acabam tendo na nossa vida, né? Do que elas nos fazem lembrar depois. Isso é bem questionável, né? São coisas para a gente pensar. Aqui é um trechinho do texto do Entler, eu vou ler para vocês. Dizem que os pintores impressionistas se encantaram com o modo como o mundo se transformava quando visto de dentro de um trem, enquanto a ciência estudava os possíveis danos que essa velocidade vertiginosa de 30 km por hora poderia causar à saúde. Então, em geral, quando a fotografia digital surgiu, teve muita gente preocupada, né? Por um lado, assim, ai meu Deus, o que vai acontecer com a fotografia? Será que a aura da fotografia vai se perder? Né? Nada mais vai fazer sentido? Que seriam esses cientistas, né, se preocupando com os danos. E enquanto isso, os pintores estavam lá se encantando com as paisagens que eles enxergavam pela janela, né, do trem, que seria o equivalente das pessoas hoje encantadas com o celular, com selfies e com stories e TikTok, Snapchat, sei lá o que. Aí um outro trechinho. Se o real está desaparecendo, não é por causa de sua ausência, ao contrário, é porque existe realidade demais. Esse excesso de realidade provoca o fim da realidade, da mesma forma que o excesso de informação põe um fim na comunicação. Esse é um trecho do Jean Baudrillard. Pensando nisso, né, esse excesso que a gente tem hoje especificamente, né, nesse período de isolamento social,
A gente tem um excesso de lives, um excesso de intimidade publicados nas redes sociais, um excesso de gente falando tudo ao mesmo tempo, cada um expondo sua opinião e alguma informação perdida no meio de todas essas opiniões, e a gente não sabe mais o que é verdade e o que é confiável e o que é importante, porque quando tudo está exposto, a gente perde os filtros daquilo que realmente a gente deveria dar atenção, né? O meu olho, o meu corpo, quando eu vejo essas imagens todas na internet, esses textos todos, ele não tem um filtro de, isso é importante, isso não é importante. Então eu acabo ficando com essa sensação de que tudo é igual, né? A foto do cachorro da minha amiga é tão importante quanto a foto de centenas de pessoas mortas na Itália. Como assim, né? Isso não deveria estar no mesmo lugar, mas como a gente está vendo todas as coisas ao mesmo tempo na mesma tela, o nosso olho, o nosso corpo não consegue filtrar a realidade da ficção, a informação da opinião, a imagem que deveria ficar como lembrança daquela imagem que não tem importância nenhuma. Faz sentido isso? Então, vou começar a mostrar os trabalhos para vocês. Esse é o Joachim Schmid, ele é alemão e ele trabalha com apropriação fotográfica desde os anos 80, 90. Se vocês entrarem no site dele, vocês vão ver, eu deixei aqui para vocês, o site dele é este aqui, é lumpenfotografie.de. Ou vocês podem só escrever Joachim Schmid no Google que vocês vão cair nesse lumpenfotografie.de. Se vocês clicarem no Works, tá tudo em inglês, né? Então, infelizmente, não temos isso traduzido, mas na internet tá aí para isso, quem tem dificuldade. Eles estão em ordem cronológica ou alfabética, se vocês quiserem. Então, desde 81, ele já tem tudo isso catalogado. Eu vou mostrar alguns desses trabalhos para vocês hoje, mas eu convido a todos para dar uma fuçada geral no site dele, né? São aí 40 anos praticamente de trabalhos com apropriação e todos eles bastante interessantes. Então, eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês. Ele começou com essa proposta, assim, que era uma proposta de estudar mesmo as fotografias das pessoas e dizia que nenhuma fotografia nova deveria ser produzida até que todas as antigas já tivessem sido reutilizadas. Então ele criou um centro que era a casa dele, né? Era um endereço que se chamava Instituto de Reprocessamento de Fotografias Usadas. E ele pedia para as pessoas mandarem fotos antigas e coisas que eles não queriam mais, que eles iam jogar fora, para a casa dele, e ele ia ressignificar esse material e estudar, né? O que a nossa cultura está produzindo, como uma espécie de grande biblioteca. Claro que ele fez isso quando a fotografia ainda era analógica, e isso seria impensável hoje em dia com a produção excessiva que a gente tem na fotografia digital e de celulares. Mas era uma proposta ousada, né? Que ninguém mais deveria fazer uma nova foto até que todas as outras já tivessem sido processadas. E aqui tem alguns trabalhos, né, que ele fez nesse Instituto para Reprocessamento de Fotografias Usadas. Um deles é essa série que se chama Photogenic Drafts, em que ele rasgava algumas dezenas de retratos para demonstrar, através de montagens, o modo como a fotografia constrói sempre um personagem genérico, né? Como a gente repete as mesmas poses. Se eu fosse pegar todas as selfies femininas da internet, eu teria uma espécie de retrato padrão, né? E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, são duas pessoas diferentes com a mesma pose, né? E aí a gente fica assim, tipo, é estranho, né? É estranho ver isso. Como a gente se repete, como a gente reproduz modelos, e qual
né, o que que resta da nossa subjetividade, em função disso, né. Então são muitas coisas que esse trabalho leva a gente a pensar, desses indivíduos genéricos que a gente produz e reproduz. Esse é bem assustador. E a gente não sabe quem são essas pessoas, né. Quando ele expõe, eu quis mostrar essa foto também, ele, para reforçar essa ideia de repetição, ao invés de colocar uma foto separada da outra e um pouco distante da outra na parede em uma única linha, ele cria esse painel com todas elas lado a lado e bem pertinho. Isso também é uma coisa importante para a gente pensar nos processos criativos, né? Como que o receptor vai dar conta de ler essa mensagem que a gente está tentando provocá-los a pensar. Então, quando ele coloca todas essas fotos juntas, ele me facilita a vida como receptora para que eu perceba essas repetições todas, né? Se ele tivesse colocado elas mais distantes, talvez eu não percebesse tanto, né? Não reforçasse tanto essa ideia de repetição. Certo? Então, quando a gente pensa em como produzir um material, a gente também precisa pensar em como ele vai ser finalizado e como que ele vai chegar no receptor, né. A publicidade, ela dá conta de tudo isso, né, porque ela sempre tem que pensar na mídia final, e a arte também. E assim como seria uma música, um texto, né, onde a pessoa vai ouvir isso, né. É diferente hoje mesmo eu estava vendo o Bolero de Ravel numa reunião de Zoom, e eu assisti isso ao vivo com uma orquestra sinfônica. Esse é um outro trabalho do Joaquim Schmidt, que se chama Statics, que parece aquela... Statics em inglês é aquela tela da TV que a gente tinha antigamente, que ficava parecendo preto e branco, assim, sabe, quando estava fora do ar? Que parece uma tela de ruído. E aí, como que ele faz essas imagens? Ele pega fotos famosas, consagradas pela história da fotografia, algumas, e textos, e algumas de publicidade, enfim, e ele tritura num triturador de papel, desses que a gente tem, que vai triturando, e depois ele cola as tirinhas que sobraram num outro papel, para fazer esse ruído, né? Que também tem a ver com essa ideia de a gente estar sempre repetindo os mesmos modelos. Esse aqui é uma foto da Cindy Sherman, que eu já mostrei para vocês, já falei dela. Aqui são convites de exposições de arte, que ele tritura e cola, cards de beisebol, snapshots são fotos de... Opa, perdão. Gente, que barulho absurdo. Fotos de rosto que às vezes as pessoas fazem, parecida com aquela que ele rasgou lá para colocar em perfil do LinkedIn, por exemplo. E aqui é um texto engraçado que eu acho até interessante para vocês lerem um dia, que talvez vocês já tenham lido, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. É um texto célebre do Walter Benjamin, que fala sobre isso na década de 30 também, do século 20, sobre o que aconteceria com as obras de arte depois da invenção da música gravada, da fotografia, né, das possibilidades que a gente tem de reproduzir a obra fora do espaço original. Né? Então ele fala da perda da aura, enfim, é um texto bem clássico, assim, e ele pega, tritura todo esse texto e coloca em tirinhas, né? Pra gente pensar o que que acontece depois que a gente reproduz e reproduz e reproduz esse mesmo texto, esse mesmo discurso, né, por um século. Que tem a filosofia da caixa preta do Flusser, que também é outro texto clássico que fala bastante de fotografia. Recomendo a leitura também. Pin-up cards, que seria parecido com aqueles que ficavam no orelhão antigamente das prostitutas, sabe? Que tem a bunda só da mulher e deu o telefone, mais ou menos isso.
delivery de pizza, um catálogo de moda masculina, que a gente já percebe as cores diferentes do catálogo de moda feminina. Por quê? Porque tem muito mais pele no catálogo de moda feminina, né? As mulheres estão seminuas e no catálogo masculino eles estão vestidos de terno e gravata. Então isso também faz a gente imaginar, né, que tipo de fotografia a gente está produzindo sobre esses corpos, né? Cartões do pôr do sol, e aí também a forma como ele exibe isso tudo junto, né? Tudo perto, para a gente perceber esses ruídos todos, essas imagens todas que estão dentro da nossa cabeça, sendo produzidas e reproduzidas. Né? Esse aqui é um trechinho da minha tese, que eu falo sobre ele, que é o seguinte: quando Schmidt nos convida a parar de fotografar, ou mesmo quando destrói as imagens de seu acervo, creio que não devemos entender sua atitude tão literalmente. É antes um ato performático. Desculpa, esse não é um trechinho da minha tese, é do próprio Entler. O gesto de deletar fotografias digitais certamente não soaria tão provocativo pela imaterialidade desse registro. Seria, portanto, menos emblemático e menos performático, pois um único gesto, uma tecla apertada, poderia fazer desaparecer quantas imagens se desejasse. O que isso quer dizer, né? É muito mais fácil, e agora fazendo um link com a aula anterior, apagar uma imagem digital do que rasgar uma fotografia física. Né? Dói menos, inclusive não só dói menos, como traz um certo alívio. Quando eu pego as minhas fotos no Google Fotos, que fica tudo na nuvem, e aí eu vou apagando, 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 apagando aquelas que é meme, coisa do WhatsApp, enfim, e foto demais que eu tirei de um mesmo evento. À medida que eu vou apagando, eu vou me sentindo aliviada, como se eu estivesse limpando a minha memória desse excesso, que é muito diferente de você ter, como eu disse, aquelas 36 únicas poses que sobraram daquele ano, que você levou o ano inteiro para revelar aquele filme, você quer guardar todas, né? Enquanto que as fotografias digitais você não dá conta, né? Você quer se livrar, quase como se fosse uma sensação de estufamento, assim, né? Nossa, comi demais, preciso, né, me aliviar disso, desse excesso. Um outro trabalho que o Joaquim Schmidt fez foi catalogar em 96 livros as fotos que ele encontrava como repetidas no Flickr. Então, cada livro desses tem um nome. Ele chamou de, por exemplo, fotografias de outras pessoas, e aí ele vai catalogando em temas específicos, como azul, vermelho, comida de avião, rostos em buracos, Lego, Mickey, Trópico de Capricórnio, quartos de hotel, porta de geladeira. Sério, tem gente que tira foto da porta da geladeira. Pizza, sombras, enfim, se a gente fosse pegar todas as fotos que as pessoas postam no Instagram e fazer uma espécie de organização numa biblioteca das repetições, né? Tipo foto que você tira do seu pé, e organizar isso em livros. Então, foi isso que o Joaquim Schmidt fez. Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui são as fotos de comida de avião. Ele realmente imprimiu isso em livros, assim, eu acho isso muito engraçado. Fotos das pessoas tirando de monumentos quando elas viajam, gente tirando foto com um livro, com um disco de vinil na cara, tentando segurar o pôr do sol. Como a gente reproduz isso e faz ao redor do mundo, né, o mesmo gesto. Esse é um outro trabalho dele que ele apresentou em Belo Horizonte. Ele já veio para o Brasil algumas vezes, gosta muito de nós. E ele pegou retratos que ele encontrava nesses lambe-lambes que ficam na praça, fazendo foto das pessoas. E aí ele fez uma exposição com essas fotografias anônimas, né? E ele ficou pensando, nossa, mas e se a pessoa vê a foto dela numa exposição dessa, o que que dá? Não dá processo? Como eu disse, ele não está diminuindo ninguém, ele não está falando mal ou esculachando ou ridicularizando ninguém. Pelo contrário, é uma espécie de homenagem, é uma espécie de sobrevivência que ele dá
para esse anonimato. Então, eu acho muito pouco provável que uma dessas pessoas se sentisse ofendida. E uma outra questão é que essas exposições não têm fins lucrativos. Então, o que ele ganha com isso, né? A única coisa que ele está propondo aqui é que a gente pense sobre todas essas pessoas que, né, tiveram seus retratos tirados na praça, na mesma praça, que estavam no mesmo lugar, né? Que foram fotografadas possivelmente pela mesma pessoa e que não tem muita coisa em comum entre si. Agora vamos mudar de artista, vamos falar da Corinne Vionnet. Ela fez uma série que se chama Photo Opportunities, onde ela sobrepõe fotos de turistas em lugares que todo mundo fotografa e cria uma espécie de vulto, fica uma imagem meio fantasmagórica, assim, né? Porque quantas pessoas tiram foto do Coliseu todos os dias, né? Agora não tanto. Mas essas repetições também, né? E como, de uma certa maneira, o monumento permanece e as pessoas viram fantasmas, né? Quando ela sobrepõe todas essas cenas. É bem interessante pensar nisso também, né? O que sobra? A gente morre, os monumentos permanecem, né? Quantas vidas o Coliseu Romano já não viu passar por ele? E se perderia, inclusive, dentro dele, né? Torre Eiffel, obviamente, Torre de Pisa. Acho que aqui é aquela roda gigante que tem em Londres, se não me engano. Big Ben, e aí ela expõe isso como se fossem, né? Se você olhar de longe, você vê com nitidez, como se fosse um quadro impressionista, né? E só quando você chega perto, e daí também é pensar no formato dessas fotografias, porque elas poderiam ser muito grandes, né? Para serem vistas de longe. Mas não, ela reduz a escala para forçar o receptor a olhá-las bem de perto e perceber então esses vultos, esses detalhes e daí ficar se perguntando, né, mas por quê, né? Se ela tivesse feito assim como essas primeiras, né, eu acabo vendo de longe, daí talvez não tenha tanto essa sensação. E nessa outra montagem aqui eu gosto mais porque isso me força a chegar mais perto e perceber essas diferenças, né? Stonehenge, Taj Mahal. E tudo isso é com apropriação. Ela não foi até o Taj Mahal, ela não tirou uma foto do Taj Mahal. Ela pegou da internet. Sério. Grécia, enfim, Egito. Acho que aqui é o. Não é o Everest, é aquela outra montanha que eu esqueci. Alemanha, enfim. A Penélope Úmbrico também pega fotos do Flickr ou do eBay, enfim, de sites da internet. Todas essas viagens, né, são feitas sem sair de casa e ela faz montagens, justapondo imagens, que fica depois parecendo aquelas cangas que a gente usa na praia. Aqui são fotografias de pôr do sol, que ela vai aglomerando. Aqui é o sol, essa sim parece uma canga. Que as pessoas vão postando na internet. Isso aqui é foto de catálogo onde as pessoas usam livros como se fosse uma prateleira, né? Tipo, finge que você lê, mas é catálogo de loja, né? E as pessoas tiram foto disso como se o livro fosse um peso morto, né? Aqui tem mais fotos daí de livros abertos, fotos de cercas, né? De paisagens, enfim. O Michael Wolff, eu também vou convidar vocês a entrar no site dele, porque é muito interessante. Ele faz um trabalho que ele vai pegando fotos do Google Maps e que o carro do Google vai tirando. E quando ele encontra pessoas nessas fotos do carro do Google, aí ele vai recortando e catalogando essas fotos feitas por um carro, né? Não é uma pessoa que tirou aquelas fotos, é um robô, né? E que fotos são essas que estão sendo produzidas? Então ele vai passeando pelo Google Maps e vai dando print quando ele encontra pessoas nessas fotos. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Michael Wolff. Vamos lá. Aqui o Joaquim Schmidt, já mostrei para vocês. Michael Wolff.
Então, entrem lá no site do Michael Wolff, o site é photomichaelwolff.com, foto com PH, e esse trabalho que é o Street View. E aí você tem várias coisinhas dentro desse Street View. Então, Street View, porque é o Google Street View. E essa aqui é uma série de eventos infelizes, né? Aí você vai vendo lá as fotos que ele selecionou. Daí são pessoas que ele vai encontrando, né? Ou, sei lá, aqui, por exemplo, uma pomba, uma prostituta, uma pessoa abraçando outra, né? Essa aqui é uma briga de meninos. E daí tem a série Fuck You, que é onde ele pega pessoas mandando o carro do Google para aquele lugar. Tem toda uma série de fuck you. E como os rostos são borrados, ele nem precisa se preocupar também com direitos autorais. E aí retratos, essa de retratos eu acho bem foda, porque são rostos borrados, né? Pro Google, o que resta da humanidade, né? Aqui tem até um pouco da logo do Google aqui. Então eu acho essa série de retratos bem forte. E tudo isso também, né? Lembrando que são apropriações. Não, ele não fez nenhuma dessas fotos. Quem fez essas fotos foi o carro do Google. Aí também vai por cidades específicas, né? Então, Nova York, Paris, a Torre Eiffel, enfim. E pensando nessa, de novo, na mesma questão da Penélope, da Corinne Villeneuve, dessas repetições todas, né? Porque a gente vai até Paris para tirar uma foto da Torre Eiffel, ou seja, tem fotos da Torre Eiffel espalhadas pela internet, né? Não, eu preciso estar lá, mas por que eu preciso estar lá, né? Enfim, então acho que colocam a gente nesse trabalho de apropriação para pensar em questões que talvez a gente não tenha parado ainda para se questionar. Aqui é um outro trechinho do Ronaldo Entler, que ele fala: vivemos hoje um hiato curioso. Confiando no fato de que os registros estão mais disponíveis do que nunca, não sentimos grande necessidade de retornar a eles. Né? Eu sei que está tudo na nuvem, eu não preciso me preocupar com isso. Será preciso sentir que esses documentos estão em risco para que o olhar se vincule novamente a eles. Eu fui ver, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava tentando reorganizar as fotos da minha filha, porque ela vai fazer 10 anos e ela não tem um álbum. Falei, gente, eu quero fazer um álbum com todos os aniversários, com pelo menos um pouquinho de cada ano da vida dela para dar de presente para ela quando ela fizer 10 anos. E eu não estava achando foto do aniversário dela de 4. Eu falei, gente, eu não tenho essas fotos. Será que o pai dela tem essas fotos? Meu Deus, onde que estão as fotos do aniversário de 4 anos? Então, eu precisei sentir medo de perder essa informação para ir atrás dela, né? E se eu tivesse assim, tá tudo lá na nuvem, em algum lugar dos meus arquivos, eu não ia me preocupar com isso, né? Então vasculhei e-mail da minha mãe, vasculhei até achar as fotos do aniversário dela. Uma outra fotógrafa que é a última que eu vou mostrar para vocês hoje, que é brasileira, é a Rosângela Renault. Ela também trabalha com apropriação fotográfica desde a década de 80. Então, pensar que esse trabalho de apropriação ele não é exclusivamente da era digital, mas que ele já existia na fotografia analógica. E a Rosângela, ela é uma colecionadora, acumuladora mesmo, porque ela não coleciona só fotos, ela coleciona álbuns que ela compra em mercado de pulgas, ela coleciona câmeras, ela coleciona textos de jornal que descrevem fotografias e daí ela recorta esse texto e fez um livro que se chama O Arquivo Universal. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui, peraí, que eu já pego para você. Achei. Ai, que bom de estar em casa que os livros estão perto da gente. Esse trabalho aqui da Rosângela Renault se chama O Arquivo Universal e Outros Arquivos. É um livro que contém vários trabalhos dela, não todos, porque são muitos, mas onde ela vai mostrando
esse trabalho aqui, por exemplo, eu acho muito forte. Eu já vou falar dele para vocês. É um trabalho em que ela pega fotografias. Aqui essa página, por exemplo, é forte pra caramba, porque tá tudo apagado. Então, tudo que tá apagado, essas fotografias são de pessoas que trabalharam na construção de Brasília. E ela trabalha um tempo num arquivo do governo e ela acha esses documentos dessas pessoas que trabalham na construção de Brasília perdidos lá num canto, tipo, mofando, assim, umedecendo e tal. E esse trabalho se chama Imemorial. E aí ela vai atrás de ler a ficha de cada uma dessas pessoas e ela descobre que muitos deles foram dispensados do trabalho. Mas não é que eles perderam o emprego assim porque terminou a construção de Brasília. Eles foram dispensados por motivo de morte. Eles simplesmente morreram construindo Brasília e foram enterrados ali mesmo. E aí, as pessoas que estão com a foto ainda nítida, né, ao lado de todas essas pessoas com a foto escura, foram as que sobreviveram. E tem muito mais gente morta do que gente viva. É um trabalho bem, bem assustador. E ela foi guardando essas fotos, né, porque ela literalmente roubou os arquivos desse lugar onde ela trabalhava, porque ela disse: se ficar aqui, ninguém nunca vai saber. Tá melhor guardado comigo do que mofando, né, e umedecendo nesse cantinho. E quando ela expõe, eu acho que eu tenho uma foto desse trabalho, essa é a Rosângela Renault. Ai, Rosângela, linda, maravilhosa. Essa aqui é uma fala dela. Meu prazer é agregar valores simbólicos, somar significados às imagens e multiplicar a reflexão, né? Então, ela pega uma imagem e soma sentidos, novos significados nessa imagem que antes tinha um valor, agora ela tem muito mais. E faz a gente pensar sobre essas imagens que já existem, né? Eu não sei, acho que não está aqui a foto, mas no site, se vocês entrarem lá, vamos lá, eu já deixei aberto aqui. Deixa eu fechar o Michael Wolff. Esse é o site da Rosângela Renault, bem facinho, rosangelarenault com 2ns.com.br. E vocês vão lá nos arquivos, que é esse segundo link. E tá por datas. Essas, aí vocês vão ter que rolar a barra aqui do ladinho, Imemorial, que está lá atrás, porque esse trabalho é antigo, é da década de 90, aqui, 94, Imemorial. E olha, putz, é muito forte isso, né? Olha como que ela expõe isso no museu. Então, aqui no chão estão todas aquelas fotos escuras que eu mostrei para vocês aqui, são as fotos que estão no chão. E na parede estão as fotos das pessoas que ficaram vivas. E você percebe que a quantidade de mortos é muito maior do que a quantidade de sobreviventes. E aí, em alguns trabalhos, tem o sobre a obra, onde ela fala um pouco sobre os trabalhos. Então, também convido a todos a passear pelo site da Rosângela Renault e dar uma fuçada nos arquivos dela ali, porque ela é bem organizada, ela é uma das poucas artistas que eu gosto de entrar no site para mostrar, porque os trabalhos dela todos são bastante interessantes. Então, o que eu queria deixar para vocês de exercício e que eu coloquei lá é que vocês pensem em algo que vocês possam produzir em casa mesmo, fuçando a internet. O que vocês percebem de repetições? O que as pessoas andam postando na internet? O que vocês poderiam organizar, né, nesse universo de imagens que já existem e que as pessoas continuam postando todos os dias? Então, percebam, vão percebendo se alguma coisa chamar a atenção de vocês, seja por repetição ou por excesso. Pensem em algo que vocês possam produzir. Pode ser vídeo, pode ser com música, pode ser foto, pode ser colagem, recortar e colar, pode ser o que vocês quiserem mesmo. Se vocês estiverem sem ideias, deem uma olhada nesses artistas que eu mostrei aqui. E também leiam os dois textos. Eu vou colocar tanto esse do Icônica em PDF já para vocês lerem no portal,
quanto o texto do Nicolas Bourriaud, que é o pós-produção, que também fala de vários trabalhos artísticos que partem de coisas que já existem no mundo e que são remixadas, né, dessa cultura remix. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida a gente vai se falando. Cadê? Onde que eu paro de gravar? Stop share, dá um tchau para vocês. Até semana que vem.